Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Saudações mais uma vez para todos vós, por todos nós e todos os seres, muitíssimos seres que aqui estão, reinantes como todos vós, como sempre tratamos, invisíveis aos vossos olhos, mas recorrente à vida, tanto quanto todos nós, absolutamente quanto. Por obséquio do destino, do conhecimento, todos vós podeis saber muito bem de toda, incluso a toda a literatura existente, a vida após a morte, inclui nisso que é tão natural e tudo que possamos recolher deste saber, a vida depois da morte, continuamos. E mais do que continuamos com o nosso destino, seja o que for, e o tamanho deste destino é o peso específico que temos em algo muito tocante, muito simples, e de que abrevia tudo. Primeiríssimo lugar, o Pai, a incidência máxima da criação, de todos os aspectos da criação, de fora e de dentro, e do interior de tudo. Todo o que existe, todo existente, e que por acaso, todos vós aqui existentes, incluso de que somos, da natureza humana e espiritual, uma qualidade de vida e manifestação, de evolução e uma qualidade de progressão. Isto indica, no proeminente do que tudo isto que tratamos agora, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, um pórtico de onde incide que a vivificação é o retrato máximo que podemos tratar, e do contraponto disto, o que contrapõe a vivificação é a mortificação. E diante disto, em todas as literaturas que tiveram o proveito do feitio de adentrar a ela, como entendemos nós, neste campo de vida de encarnados, vós encarnados, de que significa isto para todos nós e para todos vós? De que todos são mortais. Aqui está reinando, através deste intermediário, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo esteve aqui como encarnado há pouquíssimo tempo, como todos vós. Era visível em todas as partes que poderia estar neste campo de vida de encarnados. Então, toda a invisibilidade que possa reinar este Eurípides Barçanufo, e se ele não se manifestar através deste encarnado que aqui está, onde estará reinando Eurípides Barçanufo? Então saibam todos vós, na iminência disto, há pouquíssimo tempo, estavam invisíveis aos olhos dos encarnados, muito pouquíssimo tempo. E em muito pouquíssimo tempo, muitos estão invisíveis aos vossos olhos agora. Então, o que significa isto, filhos desta vida? O que significa, estando na existência, e sois existenciais, em sendo existenciais, sois o fruto da criação, e a criação, e o fruto da criação é aquilo que, porventura, algo realiza. Porque nós não realizamos nada. Nós efetivamos e misturamos elementos. Nós constituímos a capacidade de
inclusive criar a possibilidade, repetindo mais uma vez, de alçar e produzir alimentos para todos nós. Então o alimento faz parte da criação, então ele está no reino da criação. Nós olhamos para a semente e vemos ela, podemos tocar na semente e saber dela. Ela é totalmente visível. Então temos um alimento totalmente visível, temos um chão totalmente visível, temos os céus totalmente visíveis, temos outros elementos que não são visíveis, contudo são reinantes, como o ar. Não há visibilidade por ar, mas Eurípides Barçanufo está se sentindo o feitio do ar me acariciando, o feitio do ar que é dentro em vossas narinas. Não criamos as narinas, não criamos o ar, não criamos nada. Criamos a possibilidade da criação na pólice de uma grande obra da criação, que somos todos nós, de que temos todas as entradas possíveis que o Criador possa nos dar, o tesouro real de tudo isto, que somos transeuntes entre campos de vida, somos transeuntes entre muitas dimensões, somos transeuntes naquilo que, por um mistério absoluto, está entre que Eurípides Barçanufo vai tratar hoje, daquilo que é ascendente e descendente. Quer dizer, o descendente é daquilo que pode descer, e o ascendente que possa subir. Sendo que toda a luta gigantesca entre a vivificação e a mortificação está nisso, e está no nosso reino. Então, como poderíamos rapidamente saber de nós mesmos o milagre que é que inspiramos todos os dias e tudo que tratamos agora? Quer dizer que este portal de vivificação tende a trazer de volta a vivificação, e na vivificação está a potência divina, e na vivificação o máximo que possamos ter dela. Então não somos transeuntes, somos um milagre, somos uma imortalidade dentro da mortalidade. Apenas que inclui para todos nós desta vida o reino desta mortalidade, o princípio dela até que se encerra, da primeira golfada de ar até a última. Somos mortais, sois, e onde reina a mortalidade em vós. Se soberanamente nós não podemos com os olhos carnais ver os seres invisíveis que estão na imortalidade, que tamanho podemos ver a nossa imortalidade, que está invisível aos nossos olhos? De que tamanho estamos cegos, totalmente cegos, para que somos esta obra-prima da criação, e de que temos algo imortal em nós, dentro da mortalidade. Então estamos definitivamente crentes da mortalidade. Desde que nascemos, desde que crescemos, desde o que empuxo da vida, criamos e vivemos, multiplicamos, semeamos, e a mortalidade nos pega. Já que quando podemos saber deste grande milagre, de que somos obra da criação, não é que olhamos para nós e sabemos de algo que entendemos de nós, é infinitamente mais do que isto. O que olhamos para nós, para os vossos pés, para as vossas pernas, para o que olhando para o espelho, do que entende de vós, somos um milagre. E o que entendemos e olhamos para nós, dentro destes mortais que somos, é um apêndice, é um algo não existente. E a incapacidade absoluta de saber da nossa invisibilidade e da nossa imortalidade. Tanto quanto Eurípides Barçanufo torna-se visível, se manifestando através da carne, se manifestando através de um ser vivente num campo de vida de encarnados, ele é invisível ao mesmo tempo. E quando ele é invisível, nossos olhos não podem ver isto, porque nossos olhos estão no campo da vida, como todos os animais são,
como todos os animais nos veem, todos que nós vemos os animais todos. Então é um campo de vida definido. E se ele não existe em nossos olhos, não existe. Então, talvez discutamos isso, se existe ou não, mas temos todas as literaturas desse existente. Eurípides Barçanufo fez parte disso em outra vida, provar que a morte não faz e não se encerra, ela prossegue. E os seres que estão lá têm a propriedade igual a que todos vós têm. Eles sentem, pensam, eles podem saber compreender, eles estão dentro de uma entrada divina do que é a lei, do que é a justiça, e assim por diante, idêntico. As entradas são únicas. Então, se temos 7 entradas no reino, que é visíveis no campo físico, e que os videntes podem olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada um tem uma cor. Sabe quantas camadas estão aprofundadas disso? 7, que multiplica-se por 7. Então, talvez este invisível que está aqui, que não tem mais este corpo, se ele está na camada de entrada disto, ele tem as mesmas entradas. Cada entrada corresponde a tudo aquilo que está por nós. E o que está por nós, sabeis muito bem. É muito simples e banal pensar, sentir, discutir, tudo está no verbo. Tornar isto verdadeiro ou não, está no verbo. Implica que quando temos uma revelação, que Eurípides Barçanufo está dando para todos vós, a capacidade carnal de ver está no limite que tem, mas existem todos os canais possíveis de ver instantaneamente todo o mundo, mas ele foi fotografado na mesma velocidade, ele foi filmado na mesma velocidade, tem as mesmas cores possíveis do existente de cores, apenas isto. E a velocidade de que podemos ver está sempre igual. Então já viram a possibilidade de filmar algum lugar e ter muitos seres ali invisíveis? Então, neste campo de vida, se produziu todos os maquinários, todos os eletrônicos, na mesma velocidade que temos como encarnados, da facilidade que temos de ouvir, da capacidade que temos de ver. E isto torna-se fechado. Mas voltando àquilo que traz toda a literatura do existencial desta vida, de como ela está, como vivem os seres da escuridão, como vivem os seres da luz, como vive essa progressão, esta evolução. E tem centenas de literatura. E como vemos esta literatura, trazemos para nós encarnados aquela literatura. E olhamos aquilo, dentro daquilo que não podemos ver, não podemos saber e nem sentir, porque não estamos desencarnados. Fica assim como... Podereis dizer que é fato e de fato a imortalidade de todos os seres que conviveram convosco. Todos aqui conviveram com o encarnado bem próximo e que estão agora invisíveis, desencarnados. Como poderiam dizer disto identicamente? Talvez. Então, se uma certeza absoluta em vosso saber de que existe um peso específico de nós entre a escuridão máxima e a luz, e de que quando penetramos fora desse campo de vida carnal, vamos exatamente onde estamos dentro deste peso. Este peso indica que tamanho imprimir em segundo lugar o Pai, ou que tamanho imprimir em segundo lugar o que somos, o que vivemos, o que indicamos, o que entrelaçamos, o que sentimos, e daí por fora. Que tamanho é isto? Existe algo mais simples do que Eurípides pode tratar? Isto quer dizer que é talvez. E nesse talvez estamos imbuídos da carne, de tal modo que este talvez não há algo que diga, olha, por comportamento vão crer absolutamente total e saber disto. Mas se soubéssemos de fato isto, nossa vida não seria assim. A nossa vida é aquilo que entendemos, que sabemos. Então fazemos da literatura um álbum de quadrinhos. Podemos condecorar isto tratando com os outros. Saber de verdade é como estar lá. Como então poderemos saber, existir sabendo?
de que isto é tão breve e de que podemos estar invisíveis. O que está em nós que impede isto, o que está em nós que impede nós sabermos diretamente que isto é absolutamente verdade. Começa quando temos a revelação, que entendemos de tudo que é nós, que é passageiro, mas não entendemos de nós que somos imortais. Se nossa imortalidade, nós soubermos dela de fato, absolutamente total, e que nada impede isto, já que a confecção de estar encarnado e tomado a encarnação, temos a certeza que nunca vai acontecer, mesmo no penúltimo dia de que aconteça. Ela é absoluta até que ela não é mais. Apenas isto. Se temos a revelação disto, existe algo surpreendente. Quem é o feitor destes milagres? Quem é o feitor que tira e dá este impedimento gigantesco? Já que se este milagre acontecer agora, imediatamente, nada será diferente no minuto seguinte de vossas vidas. Nadinha. Estamos tomados por ela, todos. Então não sois vós, encarnados que estão aqui, que confere que podemos contar nos dedos. Todos. Tudo que está à vossa volta, todos os seres que conhecem, estão tomados. Estão tomados disto, de que é verdade e que a verdade é provisória. Esta é verdade. E do que não é improvisório. E que ou é a verdade que podemos saber, que tudo que tocamos nesta vida vai valer em tudo a nossa intenção. Aquilo que entendemos da nossa intenção. Então, filhos desta vida, e todos que estão aqui nesses auditórios, existem 7 camadas de intencionar, como existem 7 camadas de entrada do Pai para nós. E que realizamos a obra da natureza humana e espiritual. Fora disto, há outros reinos, sim. Há submundos que não somos mais, da natureza humana e espiritual. E há outros seres, que são seres naturais e que não progridem através da reencarnação. Mas no que tocante a isto, nós progredimos dentro da reencarnação, até o ponto que não precisamos mais reencarnar. O que faz isto não existir, que não precisamos mais encarnar, é aquilo que impede em nós de saber a verdade, de viver a verdade, de postular a verdade em nosso caminho. O que impede. Não podemos, num minuto, de tudo que trazemos, ir lá fora a partir de amanhã, porque se a partir de amanhã não existe, porque a partir de amanhã estamos tomados de nós mesmos, de todas as circunstâncias possíveis que pisamos, daquilo que entendemos. Mas vamos voltar um pouco. Entender, saber, tem 7 camadas. E o que entendemos, podemos entender grosseiramente, quase como um animal. E podemos entender do que vai em camadas que vão ficando sutis, de tal modo que o entender é tão direto que não precisa falar que eu entendo. Ele é absoluto. Então saibam que não entendemos daquilo que é grosseiro em nós, por isso estamos encarnados. E aquilo que entendemos de nós, que é isto ou aquilo, pode ser um grande engano. Mas temos certeza disso, porque existe a capacidade do verbo entender em nós. Mas podemos entender mediante as circunstâncias que aparecerem em nossas vidas. Se fosse outro, entenderíamos de outro modo. Se fosse outro, entenderíamos de outro modo. Então, tudo aquilo que podemos entender agora pode ser falso, inverdadeiro, mas podemos ter certeza que se entendemos é o que vale. O que entendemos é o que vale, o que entendo é o que vale. Se o prosseguimento é este que é. O que eu entendo do que seja honestidade? Se temos 7 camadas para saber da honestidade, e pode ser uma que distingue a honestidade como sendo mais ou menos honestidade. Isto é para a revelação. Isto não estamos aqui para atacar nossos seres do humano e espiritual, apenas para termos uma revelação de que podemos ter uma bússola falsa. E vamos para esta bússola falsa, e a imortalidade vai ficando distante.
Podemos entender que quando, em outro campo de vida após o desencarne, e depois este que desencarnou continua com as outras camadas, apenas não tem a visibilidade carnal. Nestas camadas, se ele entendeu que o bem é assim e que o mal é assim, e se for o contrário? Então duvide de vós de tudo que posso entender nesse aspecto externo, porque pode ser falso. Se tem a capacidade de cada um entender do jeito que quer, então ponham 20 e fale qual é o entender de verdade. Vai ser difícil. Se podemos entender da honestidade, um diz assim, eu entendo que a honestidade é isto. O outro diz, mas eu entendo que a honestidade é isto. Mas eu entendo também que a honestidade é aquilo. Vamos fazer uma relação e vamos fazer a escolha. Qual é a honestidade verdadeira? Se temos sentimentos francos, entendemos que esse sentimento é que poder jurar por todos os séculos que este entendimento é franco. E se este franco estiver em uma circunstância de consideramos que é franco, e vamos caminhando por isso que é franco e dizemos para todos, eu sei o que é franco, eu sei o que é franqueza, e eu sei como caminhar com a franqueza. Então escrevam isto. Depois escrevam mais 10. Encontrem 10 à vossa volta, qualquer um. E vai falar da franqueza de cada um. Então vamos sortear em dados 10 modos de franqueza. E vamos sortear. Bom, mas se entendemos, por acaso, que fidelidade é isto de que eu sou fiel assim ou infiel assim. Aí depois pergunte para quem está ao vosso lado. Fala o que é fidelidade para vós e o que é infidelidade. Ele vai falar tudo distinto. Aí pergunte para o outro, ele fala diferente. Põe lá em um lugar bem alto e vamos olhar todos, vamos sortear nos dados o que é fidelidade. Então tudo que está em nós, nesse grande mundo, tanto quanto o que podemos verificar da nossa imortalidade, que podemos crer nela através de uma literatura que diz que nós não encerramos a partitura da vida numa pequena vida que transcorre. Ela continua, traz os seus demarques, os seus efeitos, traz os seus enganos gigantescos. E quando entramos lá, então dizem, Eurípides Barçanufo gosta de que dizem que São Pedro não atende. Aí nós vamos chegar perto de São Pedro e dizer, São Pedro, eu entendi isto assim, assim, mas eu entendi também isso e assim. E sabe por que aquilo que aconteceu? Por causa disto, por causa disto, por causa disto. Então eu entendo que eu já estou santificado diante disto, viu São Pedro? Aí São Pedro vem, tem uma evidência absoluta e total, e vê todos os enganos possíveis. Ele diz, segue aquelas placas lá. E assim o é. E assim será. Está em toda a literatura, mas nós cremos nisto. Então, a capacidade da possibilidade do verbo crer, acreditar, que está em nós, está em cada um, todos vão acreditar de um modo. Então, aqui no portal, não é um estímulo que todos têm que acreditarem naquilo que Eurípides Barçanufo traz. Nós temos que ter a revelação de tudo aquilo que está em nós, que podemos crer, assegurar, viver por aquilo, morrer por aquilo, ser guardião por aquilo. Pode ser um grande engano, e pode ser um grande engano coletivo de onde vivemos e daquilo que pregoamos. Então, a fidelidade de uma grande família, de uma pequena família, que vem de muitos séculos e muitos séculos e muitos séculos. A crença familiar, muito que significa naquilo que a vai proteger, a vai fazer ficar reunida, a vai fazer isto e tudo isto.
E o pródigo disto é que, para cada um ser que está naquela família, pode estar distribuído de um modo ou de outro. O que entendemos, do que sabemos, do que somos fiéis ou não somos fiéis, e tudo isso que nós estamos tratando agora. Mas algo permanece entre todos. O que será que permanece entre todos? Se cada um pode dizer qual fidelidade totalmente diferente do outro. São nossos interesses. Aquilo que faz dos interesses, daquilo que seria o mais pródigo possível de realizar a obra. Não a verdade. A verdade é única, uma, não são 10. A verdade é um lugar que instala-se a verdade, e ela é uma. Então Cristo trouxe isto, olha, a verdade e a vida é um. Não é discutível qual é a vossa verdade. Qual é a vossa verdade, qual é a sua verdade, qual é a sua verdade? Eu estou aqui neste mundo para encontrar a verdade, sendo que somos tomados por ela. Ela é uma atmosfera de verdade. Ela é única. E estando nela, e quando estamos nela, estamos acordados dela, ela é única. Não podemos falar que a verdade é isto ou aquilo. Então, algo que é único aqui neste portal de edificação, que a verdade é única, somos gerados, mantidos, criados, sustentados. E, como todos podem trazer aqui, tampem o nariz por alguns minutos. Então, quem produziu arte, quer dizer que temos a capacidade de constituir os elementos. Ninguém constitui os elementos. Todos os elementos são manipulados, não constituídos. Não há uma grama de ar acrescentado nesta terra que nós pudemos produzir. Nem uma grama de água. Nem uma grama do que o sol faz realizar por meio das árvores. Então as águas estão por todo lado de um modo ou de outro, mas nenhuma grama a mais pode estar aqui, ou a menos. Quem produziu? Será que foi a NASA? Será que foram os grandes institutos? Será que foram os grandes gênios que vieram para esta terra? Os grandes gênios apenas trouxeram os elementos e disseram, e colocaram a partir de fórmulas exatas, de que essa fórmula valerá para uma equação onde tudo se manifestará lá fora, desde vossos automóveis, desde vossa luz, desde tudo, desde este piso, desde tudo, deste telhado, de tudo. Só isto só que trouxemos aqui, através desse portal da edificação, e todos eles que manifestam muito parecidos, porque temos uma tábua redonda, e nos sentamos como todos vós sentam, assim, sentamos. E tem algo, uma inteligência maior, invisível, que vem para uma outra, semi-invisível, até para uma outra que é visível, e diz assim, a fidelidade do portal como é essa. Não tem 2, nem 3 e nem 4. Podemos então discutir. Pode ser que em primeiro lugar é o Pai. E pode ser que nós estamos tão gigantes de serem Deus, que conseguimos fazer a obra de tudo. Somos manifestadores apenas, intermediários. E todos os nossos semelhantes é o mesmo. E todos nós semelhantes como todos nós. É um milagre. Não há nada existencial que não seja, apenas quando perdemos ele. Quando ele não existe mais em nós. Quando o milagre não existe mais em nós, algo comeu o milagre de nós. Então, se o milagre estiver dentro de vossos bolsos, e de repente colocaram a mão no bolso e ele não está mais lá, algo comeu aquele milagre. Então, existe algo que potencializa e despotencializa. Esta é a obra dentro do mistério. E este mistério, para saber deste, por que a possibilidade, por que criar um reino onde existe a contraposição? Então não existe uma pergunta e uma resposta para esta. Nós sabemos e temos a revelação disso e do que é.
Quando alguém teve a revelação de como realizar a proeza de produzir uma lâmpada, a lâmpada se fez. Então, o que potencializa em nós faz naturalmente crescer em nós, avantajar em nós o milagre, ou algo que tira o milagre. Destitui e ficamos a esmo, discutindo tudo, com dores para todos os cantos desta terra e da alma também. E não só da alma, todos os cantos. Então saibam todos vós. Então existiram seres que estiveram nesta terra e vieram para ter todas as dores carnais do mundo. E a imortalidade era absoluta em todas as outras camadas. Quer dizer que a dor carnal era insignificante. Não que ele ficasse doente por deveras daquilo que é tomado dele, porque precisava pagar os seus pecados. E pecados não implica, não quer dizer, do que da grande Igreja Católica Romana. Pecar significa que, dentro do esquecimento profundo, desabastecemos do milagre do Pai. Mas existem muitos modos de pagar pecado. Então podemos ajoelhar e pedir perdão por todos os nossos pecados. Nem sabemos o que é pecado. Pecar é enveredar naquilo que entendemos da vida e é engano. É um grande pecado. Então o que podemos salientar é isto, filhos desta vida. Então a revelação disso significa que tem uma luz acesa, que podemos dizer que tem uma pequena luz acesa, uma luz de uma vela acesa e sabemos onde estamos. Podemos saber dentro de uma luz acesa que aqui enveredamos do que entendemos que é. Nossa, nos distanciou de tudo. E do que poderíamos entender de que criou-se um grande, gigante ódio. Uma grandíssima, gigante ganância de tudo. Budô criou tanta coisa neste mundo e essa coisa permanece e ela vibra, e ela soa, ela conjuga, ela fica e nós acostumamos com isto. Nós acostumamos com pedras no sapato. Então, se temos muitas pedras no sapato, então existe um laboratório que faz uma fórmula para tirar a dor das pedras do sapato. É assim que este grande mundo. E tomamos e as pedras do sapato ficam. E nos acostumamos. Então poderia dizer alguém crístico. Tire o sapato e tire as pedras e estará curado. Então muitos seres que vieram para cá com dores físicas, orgânicas, porque escolheram isto, porque precisavam disto, já que onde eles pisaram, faria valer que isto seria o teste, teria que passar por este teste, e purificar aquilo que estava impuro, purificar o que estava impuro, purificar o que estava impuro. Então já sabem que muitos seres que vieram para esta terra tiveram muitas dores físicas, e tiveram um sobressalto de bem-aventurança e de milagre tão imenso que fizeram grandes obras nesta terra. Se dentro do engano, em alguma vida, sobrepujamos dentro do que entendemos, e maculamos nosso organismo físico, ele fica impresso no segundo. E aí depois voltamos com este impresso do segundo corpo, que não morre. Ele vem para este corpo e dá todas as dores de novo. E diz assim o corpo, olha como maculaste o vosso corpo. Então cuida disto, revela disto, purifica disto. Isto não é discutível. Então tratamos do que não é discutível. Porque para tratar do que é discutível tem tantos lugares. Tantos lugares que podemos sentar e dizer toda a minha intenção, tudo que eu entendo é isto. Eles vão, sim, continue assim.
Continue assim. Será mais pródigo os seus negócios. Será mais pródigo tudo aquilo que é vossa intenção e vosso interesse. E o portal da edificação diz assim, tem a revelação disto, porque pode ser um engano. E é muito simples que pode ser engano. Saiam daqui a pouco ali fora. E pergunte de verdade para o nosso coração. Será que é verdade que vai ter um outro campo de vida depois que este mundo não existir? Quer dizer que estamos longe da nossa própria imortalidade. E se soubermos, tivermos a revelação da imortalidade, não tememos mais a morte. Somos vivos. Por que temer a morte? Se sabemos de nossa imortalidade. Sabe por que podemos temer? Porque queremos viver como vivemos, o que angariamos, como quisermos nos angariar, como se nos reconciliamos e como nos tratamos como semelhantes. Queremos que ficasse aquilo. Aí tememos a morte, porque nós vamos perder tudo aquilo, e tudo aquilo que de noite nós produzimos, desaparece. Isso que tememos. Porque nos agarramos ao mundo, nos agarramos a tudo que ele produz para nós, todos os confortos e desejos. Então tememos a morte porque não vai existir mais. Olha, quantos que não estão mais aqui, e que sabem muito bem, e de que conheceram, quantos? Sabe, ele perdeu tudo. E sabe quanto ele estava agarrado a esta vida? Muito. E sabe o que está agarrado a esta vida? Fica impresso em algum corpo e volta agarrado. Então, uma família volta agarrada. Então quer dizer que quando ela volta agarrada, é pelo benefício, ela volta agarrada. Porque dentro do que transitaram neste mundo, transitaram de um modo que não conseguem mais se afastar daquilo. E aquilo, daquilo que pode ser pródigo, pode ser também o contrário de pródigo. Pode nos anular, pode mortificar, pode trazer dores, pode tudo. Só uma passagem, um por um, cada um de vós. Mesmo quando há um acidente, todos ao mesmo tempo partem daqui, cada um vai para uma passagem. Não dão as mãos juntas e falam, vamos juntos agora. Não, não. Pode ser que nunca mais se vejam. Então não temos uma passagem coletiva, mas tirar de nós que é verdade isto. Estamos impregnados na nossa própria verdade. Vamos vasculhar todas as nossas energias, orgânica, semi-orgânica e infra-orgânica, para fazer realizar esta obra. Fazer realizar esta obra. Num instante, cadê? Onde está? Quando temos revelação disto, o nosso traçado neste mundo muda. Então, como todo traçado crístico, ele teve uma indicação para onde estamos perdidos. Ele disse, em primeiríssimo lugar, o Pai, antes de tudo, qualquer coisa é qualquer coisa, qualquer um e qualquer todos. Primeiríssimo lugar, o Pai. Quando isto acontece, existe algo em nós de que fica simples. Mas se nesse primeiríssimo lugar o Pai está em algum lugar, então será que onde está o Pai, Ele está me escutando? A vossa imortalidade é a feitura do Pai. Vosso corpo e organismo também é a feitura do Pai, vai se decompor e se for transformar em outro. Então existe uma imortalidade orgânica. Existe a realidade celular e atômica que permanece aqui. Então um átomo daquele que decompôs pode vir para qualquer um que esteja aqui através do útero da água, dos elementos, dos minerais, e vir e fizemos parte organicamente daquilo que morreu.
Isto é muito simples, o que Luiz Barçanufo está tratando? Digam sim. Não é complexo, é simples, é o fato. É daquilo que nós nos escondemos. Fazemos de conta que não existe, fazemos de conta que não somos imortais, fazemos de conta que vai valer esta vida como ela é. Dentro da imortalidade, o dia é outro. Quando sabemos, de que entendemos que somos corpo e temos a revelação disto, meu Deus, meu Pai, de que tamanho este milagre vosso que desapareceu do meu campo de vida, da minha manifestação de vida, daquilo que eu posso traduzir neste mundo. Tantas vezes, todos que aqui vêm, encarnados, e muitos desencarnados, é muito dolorido, parece, trazer ao simples. E muito fácil melhorar o complexo. Complexo é assim, quando melhora em nós o que entendemos, então nós temos a habilidade de querer ficar lá para sempre. Então somos bajulados naquilo que vai enveredar num grande engano. Quando queremos tirar o engano e tiramos este bajular, então não é bem o meu lugar. Todos os lugares secretos desta terra que trataram da imortalidade. Trataram do simples. E pouquíssimos querem o simples e ter a revelação da imortalidade. Eles estão na carne, querem comer a carne e querem estar associado à carne de 1000 modos possíveis. Isto estamos tomados, então poderíamos dizer como comportamento, filhos desta vida como comportamento. A partir de amanhã, a vida vossa será outra. De repente, vossos passos serão outros, porque tereis a revelação da imortalidade. Nós mesmos sobrepujamos nós. Nós somos inimigos mortais nós mesmos. Sobrepujamos tudo isto e vamos continuar do que entendemos. E aquilo que entendemos, nós ficamos encharcados daquilo e não conseguimos mais tirar de dentro de nós. Todos. Dentro encharcado do que entendemos, dentro encharcado de outro. Então podereis dizer assim, severamente com Luiz Barçanufo, mas como vou sobreviver e tratar da minha família? Esta questão, reencontrando o simples, ela se alinhará. E quando se alinhará, a prosperidade não será cansaço, será outra coisa. Se for só cansaço todos os dias, estamos numa pólice e outra, ficamos deuses. E na capacidade que somos deuses, nós temos um cansaço extremo para mostrar isso, para a vida, para o espírito e para nós mesmos. Então, o Espírito Santo foi tratar o seguinte, apenas isto para todos nós. Põe os pés no chão pela manhã e diz, em primeiríssimo lugar, o Pai, mais que tudo. Aí vereis que o mais que tudo imediatamente toma vossos pés, vossos braços, vossa garganta e vai exatamente naquilo que entendeste de vossa vida. Imediatamente. Primeiríssimo lugar, o Pai já foi. Então, como diziam muito antigamente, até que Eurípides Barçanufo ouviu muito, foi para o brejo. E exatamente isto, vai para o brejo. Se em primeiríssimo lugar o Pai tiver evidência de que o Pai está em toda a manifestação, e nós somos obra da manifestação, isso é em primeiríssimo lugar, vai ver que vossos olhos e tudo não está em primeiríssimo lugar, repetindo, revelação. Bate uma foto daquilo. Bate uma foto do outro, mas vai batendo a foto de tudo isso e tereis uma revelação de que não tem mais decisão neste mundo. Fizeste realizar a lei própria, a justiça própria. Fizeste realizar o saber próprio. Isto não é lindo ou é feio?
É provocador. Não é provocador. Trazer o simples. E com aquilo que de fato Cristo trouxe, dentro de uma simplicidade absoluta e total, não é conveniente para ninguém nesta terra. Então ele está no altar. Então vamos orar por ele, que ele está lá no altar. Cristo está na criação. Agora, se fosse feito fora da criação, então nós entendemos, a vida vai entender, o Espírito vai entender, e São Pedro também vai entender. Se a revelação de que não há nenhum modo diferente do que não seja sustentado, e de que não vós sustenteis tudo, desde antes deste nascimento, tens uma revelação. Ficamos mais simples. Não ficamos discutidores por todas as partes do que é isto, do que é daquilo. Seguimos uma voz, temos um sentido outro. Este sentido outro, ele tem uma indicação, tem um instinto, e ele vai indo dentro disto. Então, mas quando isto vai contra tudo que formatamos nesta terra, vamos, para. Eu trabalhei a vida inteira por isto. Não apenas no gênero material, em tudo que concebemos e realizamos nesta terra, para. E este para está em todas as partes. Um grande para, milhões de para. Num eco gigantesco, para. Quando fizemos uma obra-prima em nós, de que tiramos o simples para ativar o complexo. E nesse complexo criamos nosso molde, de acordo com o que quisermos, como retornar. Pela revelação. E a revelação diz, meu Deus, meu Pai. Nesse meu Deus, meu Pai, sintam fibrilar a vossa eternidade em vós. Mas alguma coisa em nós, lá nessas camadas, não crê na imortalidade, então não cremos em nós mesmos. Então cremos simplesmente que vai acabar. Como poucos encarnados estão aqui. Então, por que obra Eurípides Sanufo dentro dessa fidelidade, deste portal, para contar nos dedos os encarnados que estão nos escutando? Porque tem uma hora desse que acontece, mas nós não nos importamos com isso e não há obrigação nenhuma aqui, nem o quilate de obrigação, e nem o quilate de pagamento, e nem o quilate de nada. Somos livres. O quilate está nos centenas de milhares de desencarnados, que têm a possibilidade de saber diretamente o que é, em um auditório, na potência da carne, na potência daquilo que manifesta, na potência de tudo e diretamente sobrepuja que vão voltar para cá. Num ambiente apropriado para isto. Por isso estamos aqui. Porque precisamos instalar na carne, precisamos instalar algo no entremeio, num campo de vida de encarnado, com olhos de encarnado. Quando isto continuamente for revelação, poderemos ter algo, um instinto e diz, meu Deus, será que tudo aquilo que eu entendi e fiz realizar pelo que eu entendi? E de que possamos demonstrar que o que eu entendi tem 500 entendis, e nós pegamos um e justificamos, nos santificamos. Então, se apanhamos muito quando criança, no bumbum, então nós podemos justificar que ficamos com raiva. Nós podemos nos santificar porque não merecíamos apanhar. Pronto. Não é lindo isso?
Quando assumimos a responsabilidade de nossos atos, não existem justificativas nem santificações. Existe o ato e vamos ter que dar conta dele. Por isso estamos encarnados. É a prova real. Então é exato, não é discutível. Estamos aqui não para construir casa, constituir isso, daquilo e depois ir embora. Nós estamos aqui porque fomos chamados para estar aqui e nem falamos eu quero ficar lá. Quando vimos, aportamos. Chegamos. Choramos muito e depois vamos pegando o jeito de viver deste jeito. Dia por dia, a revelação disto e a corresponsabilidade de nossos atos, numa dinâmica onde, em primeiríssimo lugar, o Pai, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, se vier a dúvida, se vier uma dúvida imensa, em qualquer circunstância, aguarda, de que virá o itinerário. Então, quem possa dar o itinerário só aguarda isso, o espaço de dar o itinerário, mas não damos a possibilidade de um guia dar o itinerário. Nós já o fizemos. Então, por que precisaríamos de um guia? Ele virá. Porque toda a confecção da vida está nos laços, e nos laços estão dos seres, e dos seres estão aqueles que estão por nós. O maior contrário de nós somos nós mesmos. Realizamos a obra máxima possível de estarmos atarracados. Primeiríssimo lugar, o Pai, que faz irradiar e vibrar a possibilidade de eu estar vivo nas camadas mais profundas. Daquilo que alimenta o corpo, o organismo físico, de um dia para outro, já repararam nisso, que num instante não é mais? E decompõe-se tudo num instante. O que mantém esse organismo? Esses tecidos. O que mantém isto? O que mantém isto são aparelhos. O que mantém isto, primeiro mantém isto. Depois os aparelhos dão uma ajudazinha só. E ficamos moribundos no leito. Mas não estão moribundos no leito. Tem algo, uma cola que faz isso tudo surgir e existir. Então, desde o orgânico a todas as camadas possíveis, intra, infra, são o mesmo, tudo é o mesmo, apenas mais delicado, apenas mais sensível, apenas mais instintivo. Então, possamos glorificar o ato que estamos aqui agora, neste assento, neste ato. Neste ato existe algo que do princípio, bem-vindos. Então, existe uma voz para nós contínua, bem-vindo, 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 bem-vindo. E dentro do corpo de nós, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Todos os tecidos se agrupando e tudo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Existe uma coisa que está apartada da vida. Este apartado é o que somos e viemos aqui nesta terra. Não conseguimos totalizar, ficamos apartados. Uma realidade apartada é uma realidade que distorceu-se, corrompeu, abriu. Qualquer animal nesta terra é total, tem totalidade. Mas a totalidade dele, o máximo que possa ter é esta. Mas nós não. A nossa totalidade é de retorno ao Pai. É de retorno àquilo que é a magnitude máxima e de que possamos ser transeuntes, manifestar a vida em todas as partes, em todos os planetas, em todos os lugares do mundo e do outro mundo. Neste lugar especial que nós estamos aqui, por seres que, numa categoria específica, são e expressam, e realizam, e utilizam o verbo,
E manifestando o Verbo com a potência divina, realiza uma obra suprema, traz um lugar intermediário para nós todos. Esse lugar intermediário tem uma cerca invisível, impossível de vê-la, e de que tem a capacidade de reter todos os chamados externos, um pouco só. Então aqui estamos, aqui tem um silêncio diferente, um ar mais rarefeito. Temos algo que se apresenta no estado onde é mais preciso. Não estamos discutindo a vida. Para demonstrar para todos vós que quanto mais temos a potência divina, mais isto acontece em nós, onde estivermos. Sem esta potência divina, a potência divina e temos o mundo, e Ele nos dá tudo. E depois tira tudo. Tudo, tudo. E aí vem outro para cumprir o papel no vosso lugar. Então pensamos que somos importantíssimos, vem outro no nosso lugar imediatamente e continua cumprindo. Numa obra gigantesca, interminável, e que somos uma célula nisto, tão enorme, e ela é altamente consumidora da potência divina. Potencializa a capacidade de manifestar edifícios que vai para o céu. É capaz de manifestar automóveis e de que anda em todos os modos. É capaz de realizar, nesta potência divina de todos, um avião. Substitui a potência divina e entramos num avião e num automóvel. E ficamos felizes. Então, filhos desta vida, todos esses seres que estão aqui, muitos já estão voltando muito brevemente e muitos já voltaram de tudo que manifestamos isto. E está por em algum lugar aí, desesperado por amamentar-se. E sabe quem vai fazer aquilo? É a mãe ou o pai? Quem vai fazer isso é o pai, o grande pai. Em primeiríssimo lugar ele faz tudo de presente, vai fazer crescer, se manifestar, falar, tudo de graça, de graça. Não precisa pagar nada, vai ficar adulto de graça, vai sentir de graça, vai raciocinar de graça, vai compreender de graça, vai copular de graça, vai reproduzir de graça. Quando isto é revelado, nós nivelamos o milagre. Ninguém é maior que nada, já que todos temos o feitio da criação, com uma diferença só, como neste mundo lá fora, de que tamanho estamos com os bolsos cheios dos recursos externos e de que vai valer muito, ou daquilo que estamos potencializados no Pai, que vai valer infinitamente mais, porque paga a passagem de que temos para outros campos de vida. Mas isto é simples, simplíssimo, de podermos ter uma revelação disso. Muito simples. Então, neste ápice entre nós, como sempre, encerramos dentro de ritos de passagem. Entendemos que os ritos de passagem estão no mundo, em todas as partes, em todas as civilizações, em demarques, do fundamento do princípio e do fundamento do que termina. Um rito de passagem é aquilo que dificilmente consegue voltar. Quando a civilização egípcia terminou, ela não volta mais. Quando a civilização romana terminou, ela não volta mais. Quando um feto nasce, ele não volta mais. E na última golfada de ar também não volta.
Isso chama-se rito de passagem. Existem muitos outros, principalmente aqueles que numa vida que damos passos nesta terra nunca mais vai ser igual. Aplicado a isto, que vamos tratar um pouco mais rápido, existe passagem para todos nós. Esta passagem indica que quando estamos ricos da potência divina, não com os bolsos cheios, tem uma porta especial que se apresenta para nós, e ela é incorruptível. E na capacidade dessa potência divina, então, quando colocamos à nossa frente, ela se abre. E é uma passagem, não é assim. Não vai comprar algo que vamos sair andando e vamos chegar na rua. Na rua vamos chegar em outro país ou vamos chegar. É uma passagem. Como aquelas do visível para o invisível. Uma passagem. Nesta passagem, somos engolfados em algo indescritível. Indescritível. Nós podemos apenas juntos, caminhar juntos, dentro de uma frestinha que nós temos, dentro da concessão deste portal da unificação. Somos e estamos totalmente conectados com o descanso. Muitas vezes, rapidamente, porque eu descanso? Porque estamos todos muito cansados. E podemos gastar com tudo que é possível, menos com a capacidade de ter uma totalidade de descanso. E cansamos muito de tudo, até de cuidar das nossas posses. E quando estamos engolfados neste descanso gigantesco, ele é tão indiscutível, tão absolutamente indiscutível, que qualquer pensamento de discutir dói. Então, saibam, Ripa Sanufo pode trazer para todos vós como porta-voz disto, porque já inclui em sua passagem da invisibilidade este lugar. Este lugar não é o definitivo nem o céu. Significa que, pela potência já adquirida, podemos passar. E saibam, não há em tudo nesta vida a benevolência e a caridade que vai fazer na marra, passagens para nós, corruptível. Que podemos comprar a passagem, passar lá, encontrar o descanso, encontrar o céu. Não existe recurso nesta terra para tal. E só encontramos esse descanso quando não desviamos esta potência divina em todos os quereres nossos desta terra e de que não abrimos mão mais nada por Deus. Então, o que é caridade? Então, será que caridade podemos bater na porta de todos e trazer descanso absoluto? Será que podemos? Será que existe isto? Qual a caridade que temos neste mundo? Qual a caridade que podemos fazer por nossos semelhantes? A caridade maior é que de estarmos no estado de descanso e um semelhante estiver bem próximo e sentir o descanso, cheirar o descanso, o perfume do descanso. Então isso não é caridade, é simples e natural. Enfim, estamos neste descanso, imediatamente num rito de passagem, inexoravelmente entramos no reino da gratidão. Já que naquilo que estamos no extremo cansaço, entramos num reino que é puro descanso, sem paisagem, é apenas o descanso. A totalidade dele, olhamos para o céu e dizemos, meu Deus, meu Pai, quem daria este descanso? E no interior desta gratidão e nesse descanso, num empuxo imenso, poderíamos ficar algumas horas nisto,
Mas temos um desígnio dentro da capacidade do que este possa representar-nos. Agora vamos levar nossas mãos com as palmas para cima. Entramos em oração. Então a qualidade do Senhor, meu Deus, meu Pai, é outra. Ela fibrila em nós. Já que nós somos o filho desta criação, não somos um rei que vai encontrar Deus algum dia. Ou Ele reina em nós, e é um milagre, ou fizemos um tampão para Ele. Entramos em oração. Ela vem para nós simplesmente. Existe um cortejo entre todos nós aqui que já trouxemos, de seres da natureza humana e espiritual, que querem nos cortejar, seres, de muitos modos de seres, para cada um. Porque já andamos muito por tanto essa terra, já andamos por muitas vidas, e temos seres que querem nos cortejar, nos abraçar e dizer, oh meu Deus, estou tentando isto e não consigo. Mas quando estivermos invisíveis, nós vamos querer cortejar e não vamos conseguir, aí vamos ter uma revelação, ai meu Deus, meu Pai. Sinto que em vossas mãos existe um formigar bem pequeno. Dentro desta potência um pouco a mais, este cortejar pode encostar a mão nas nossas mãos e podemos sentir uma diminuta eletricidade. Neste cortejo ele traz consigo uma essência que seres especiais trazem para cada um de nós. Ela tem uma medida exata, uma composição exata para cada um que está aqui e para todos esses milhares que estão do mesmo modo que estamos aqui. Já que os seres invisíveis a eles, que são muitos, vêm cortejá-los também. E esta essência, todos os nossos organismos, todas as nossas camadas de organismo, elas, como uma esponja, levam para todos os cantos de nós. Isto tem um feitio irresistível para todos os nossos organismos. E eles têm um adendo a mais, algo a mais, de que falta para ele mesmo realizar a obra. Então, se dermos algo para o nosso fígado realizar a obra dele, tudo estará resolvido. Se pudermos dar a possibilidade de uma potência a mais para o nosso coração, ele mesmo realizar por si. Então podemos dizer para todos nós, de que tudo que está aí, e toda inteligência, é para cercarmos de todas as possibilidades dentro da lei, dentro do que é justo, receber o que precisam. E nisto acontecem cirurgias físicas. Quer dizer que algo indescritível, seres que se aproximam e dão a possibilidade do órgão reabilitar-se. Mas podemos sentir lá fora, nos próximos 3 dias, os sintomas disto. Já que ele sabe, adentra do mais invisível até o mais visível. Então estes seres que nos cortejam todos nós. Existem 2 seres que cortejam Ori Parsanuf e cortejam este que é intermediário de Ori Parsanuf. São 2 mãos interiorizadas, mas com a capacidade de ser altamente individual e absoluta.
Se algo de dó a todos vós vos impelir por um ímpeto imenso por algum ser da natureza humana e espiritual encarnado, que estejam próximo a vós dentro do direito e da lei, e de que intencionem e serão atendidos também. E se estiverem prontos, serão atendidos. Então, neste cortejo entre todos nós, o que valerá para este que nos corteja é porque a precisão dele era vos reencontrar, nos reencontrar e dizer assim: corteja muito mais o espírito do que o mundo, porque o espírito tem tudo para vos dar e o mundo tem pouco. E muitos que estão aqui, e muitos que já estiveram aqui não estão, também se estiverem prontos, serão atendidos. Estiverem prontos. Tudo já está realizado. Podem abaixar as mãos. A velocidade é muito maior por desses seres todos do que a velocidade dos encarnados. E daqueles que estão desencarnados e estão lentos, tendo certeza que ainda estão encarnados e muitos. Nisto há um auspício entre nós, sempre, a consagração, na pólice deste descanso, desta gratidão e desta oração tão simples e de que temos por empréstimo só um pouquinho. A consagração, como todos dissemos, está no épico moderno, no épico de um movimento crístico, de uma ascensão crística e de um modo de dizer para todos de que uma taça representa algo e o que inclui dentro dela. Esta taça da consagração significa que através do Espírito Santo, de que não é manifestado, é algo que está além de toda a compreensão humana, possa distinguir isto entre a luz e a escuridão, entre aquilo que mortifica a verdade e a vida, ou aquilo que qualifica e dá a verdade à vida. Isto foi a maior demonstração de todas as eras possíveis de o que significa consagração. E a atuação do Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo nunca é visível. Ela não é calor nem frio, não se manifesta nisto ou naquilo. Apenas constitui algo em nós que sobrepuja a carne e de que sempre diz e de que traz para nós algo assim. Não como simbolismo apenas, entre a luz e a escuridão. Esta taça sempre será visível na luz e invisível na escuridão. Então, na escuridão podemos procurá-la por séculos, séculos e séculos e nunca encontrá-la. E na luz, sobrepuja que ela é a sua morada. Mais algumas observações importantes. Estando aqui na frente ou estando aí, não haverá diferença nenhuma do que poderei ser atendido. A magnitude máxima estará por vós sempre. E se tiver uma cirurgia orgânica, precisam retornar 1, 2, 3, na medida até que saibam que existe algo por vós, invisível. E que nos próximos 3 dias existe uma convalescência
Já indicamos algumas, mas não vamos indicar nenhuma. Que seja da própria consciência de todos vós. O que seria uma convalescência onde pudermos dar descanso para o nosso corpo. Para ele mesmo realizar a obra que precisa. Salve, filhos e filhas.